Você está prestes a negociar a sua dívida com o Serasa? Se sim, então espera e eu vou te mostrar rapidamente agora porque isso pode ser o pior erro da sua vida. Enquanto todo mundo corre para o Serasa tentando negociar suas dívidas com 10, 20, 30, 40% de desconto, tem pessoas que não precisam recorrer ao Serasa e conseguem descontos de 80, 85, 90, 95% de desconto de maneira muito mais segura e mais rápida para poder liquidar essas dívidas. Eu vou deixar para você um case real de um cliente aqui do Reset Financeiro com uma dívida de mais de R$ 1.300 que foi quitada por bem menos do que R$ 2.000. Isso é usar o poder do Reset Financeiro, saber como e quando negociar sua dívida, colocando as regras do sistema financeiro dos bancos ao seu favor. E eu vou te ensinar isso agora, em poucos minutos. Pega papel e caneta, eu vou te passar o passo a passo de como que você vai implementar isso nas suas dívidas e conseguir descontos muito grandes e sair de uma vez por todas aí do lamaçal de endividamento que você está. Primeira coisa que precisa ser dita, por que eu sou contra o senso comum? Você já deve ter visto vídeos ou especialistas em finanças aí na internet ou alguém que você já conversou recomendando a entrar em negociação com o Serasa, aceitar a primeira proposta que você tiver para não ficar inadimplente, etc. Só que eu vou no caminho exatamente o contrário. Vou explicar o porquê o Serasa não é o melhor local para negociação e como você pode identificar esse local e saber fazer essa negociação de um jeito que seja muito mais vantajoso para você. Se você já está cansado de conselhos genéricos por aí que nunca te ajudou a resolver de verdade seus problemas de dívida, troca Toddy por Chocopinho, economiza um pouquinho na sua conta de luz, tá cansado de recomendação genérica, então curte esse vídeo, se inscreve porque aqui vai ser sempre o papo direto, sem enrolação, com metodologia direto ao ponto para você resolver o problema de endividamento que você tiver. Primeiro ponto que você precisa entender é qual é a jornada da sua dívida quando você já está inadimplente com ela. Ali por volta do 0 ao 3º mês, não são períodos fixos, tá? São aproximados, mas ali por volta do 0 ao 3º mês de inadimplência, pode ser um pouco menos, um pouco mais, qualquer período que eu citar aqui, varia um pouco de banco para banco ou de tipo de dívida também, mas geralmente nesse período do 0 ao 3º mês a sua dívida ainda está sendo negociada pelo banco original, né, pelo banco onde você devia. Ainda é o seu gerente do banco que te liga por causa daquele atraso, ainda é alguém do atendimento interno, do setor jurídico do próprio banco que está te ligando, tentando negociar. Do 3º ao 6º mês, geralmente o banco começa a ter que fazer provisionamentos. Existe uma regra do Banco Central chamada de provisionamento de prejuízos, que é o provisionamento de devedores duvidosos. É uma resolução do Banco Central, tem quase como uma força de lei no mercado financeiro, e essa regra que o Banco Central impõe aos bancos é que alguns tipos de dívida mais rápido, outros um pouco mais lentos, mas conforme os dias de inadimplência vão passando, o banco tem que pegar um valor daquele que você está inadimplente, que ele não recebeu de você, e ainda depositar numa conta lá no Banco Central, para manter segurança e solvência no mercado financeiro. Não ficou claro? Vou dar exemplo para você entender melhor. Vamos supor que você tem uma dívida de cartão de crédito de R$90 mil com o Banco A. Depois de aproximadamente 90, 100 dias que você está em atraso com aquele cartão de crédito, num cenário hipotético, além do banco não estar recebendo aqueles 90 mil que você deve, ele tem que pegar 30, 40, 50 mil reais, até 90 mil reais, a depender do tempo de inadimplência, e além daqueles 90 mil que ele não recebe, depositar até outros 90 mil numa conta no Banco Central. Por quê? Porque se ele não pega esses 90 mil, empresta para outra pessoa que não paga, empresta para outra que não paga, depois o outro não paga também, ele pega mais 90 e empresta para outro que não paga, o que vai acontecer? Quando as pessoas que têm dinheiro aplicado naquele banco for resgatar ou precisar de dinheiro, o banco não tem dinheiro mais para poder pagar todo mundo. O que acontece? Quebra de um banco coloca todo o sistema financeiro em risco. Então, se o banco identifica que você está há um tempo inadimplente, por regra e norma do próprio Banco Central, o Banco Central é como se fosse o chefe dos bancos, é o banco dos bancos. Ele, além de não receber aquela dívida, tem que pegar mais dinheiro do caixa dele e depositar no Banco Central. Concorda que isso fica muito caro? Além de não receber 90, ter que depositar outros 90 para não conseguir emprestar esse dinheiro e ganhar juros? É muito caro. O banco toma aqui, teoricamente, 180 mil reais a menos no caixa. Será que não seria mais interessante em perder 180, teoricamente, eu tentar quitar tudo isso por 10? Em vez de deixar de receber 180, ganhar somente 10 nessa dívida de 90 mil? O que é pior, perder 180 ou ganhar somente 10? Perder 180.
Então, aqui, quando você entende que essa é a jornada das dívidas para uma resolução do próprio Banco Central, tudo dentro das normas, tudo seguindo as normas do sistema financeiro, você consegue mudar o jogo ao seu favor e entender quais são as motivações do banco e saber o poder real que você tem de negociação. Mas como chegar até isso? Geralmente ali do terceiro ao sexto mês, o banco tem que começar a provisionar esses prejuízos, ou seja, começa depósitos ali de 5, 10, 20% do valor da dívida no Banco Central. Do sexto ao 12º mês, o banco já tem que ter provisionado, a depender da dívida, cerca de 20% do valor total que você deve lá no Banco Central. A depender de uma dívida, se uma dívida de mais risco ainda, como cheque especial, cartão de crédito, pode ser um percentual ainda maior. 12º mês em diante, via de regra, o banco já vai ter depositado 100% do valor que você devia e estava inadimplente nesta conta, neste depósito aí do PDD, lá no Banco Central. Isso significa que ficou muito caro para o banco. Então, André, sempre após um ano que o banco vai fazer essas negociações interessantes e arrojadas comigo? Não, porque o banco quer justamente evitar que chegue um ano e ele tem que provisionar 100% da dívida lá. Então, neste período, geralmente, entre o terceiro, quarto, quinto mês, até o nono, 11º, como eu estou dizendo aqui, não é regra, nesse período aqui de inadimplência, 3 meses a 9 meses, 10 meses de inadimplência, o banco vai ceder e fazer todo o esforço necessário para conseguir receber algum valor em capital na sua dívida. Calma que você vai entender como que o Serasa entra nessa história. E aí, como que o Serasa entrou nessa história, tá? O que o Serasa tem de participação nisso? Quando você vai lá no Serasa e consulta uma dívida sua que já está inadimplente há um ano e pouco, e o Serasa está lá te oferecendo 50%, 60% de desconto, é porque o banco já está disposto a ceder um desconto ainda maior. O Serasa é como se fosse o intermediador. Se o banco está disposto a te dar até 90% de desconto naquela dívida para evitar esse provisionamento de prejuízos que eu te falei, que pode custar para ele até 100% do valor da sua dívida a mais, então se ele oferece até 90% de desconto, o Serasa como intermediador te oferece 50% de desconto. Você olha no Serasa e fala, puta, que grande oportunidade, agora eu vou quitar minha dívida pela metade do preço. Só que se eu soubesse o caminho certo para negociar direto, eu conseguiria um desconto muito maior. O banco tem até 90% de disponibilidade para me oferecer de desconto, mas lá na tela do Serasa está me oferecendo 50% de desconto. Quando eu pago, o Serasa repassa a parte que é do banco e fica com todo esse spread aqui, com toda essa diferença. Afinal de contas, pessoal, o Serasa não é governo, o Serasa não é uma ONG, o Serasa é uma empresa privada que tem lucro, que tem faturamento. Então, o Serasa é uma empresa que ganha e vive de intermediar essas negociações, te cobrando mais caro do que o banco está disposto a receber. Agora eu vou te explicar exatamente a estratégia correta para você conseguir quitar suas dívidas com o máximo de desconto no menor tempo. Na primeira fase da negociação da dívida correta, você tem que imediatamente, ao parar de pagar suas dívidas ou de estar inadimplente com aquelas dívidas, seja por uma consequência ou seja de maneira estratégica e intencional, lógico que é temporário, né? De momento nenhum a gente sugere aqui calote ou não pagar dívida, longe disso, muito pelo contrário, tudo que a gente sugere é dentro de resoluções ou provisionamentos do próprio sistema financeiro, mas se eu vou ficar inadimplente de maneira temporária e estratégica, a primeira coisa que você tem que entender é, o dinheiro que ia para a dívida não é seu. Se você está implementando o reset, né, que é a metodologia que a gente faz aqui, e o primeiro passo do reset é ficar por uma inadimplência temporária naquela dívida para conseguir descontos grandes. Se você vai implementar o reset, por exemplo, na sua dívida de empréstimo pessoal, que desconta R$2.000 por mês na sua conta, você vai exigir o banco o cancelamento daquele débito autorizado, que por lei você pode cancelar mesmo que você já tenha autorizado em contrato. Ou que você faça a portabilidade automática ali no aplicativo do seu salário para começar a cair em outro banco. E o banco não consegue mais receber aqueles R$2.000 que antes já descontavam no seu pagamento. O que você precisa entender é que ao implementar o reset nesses R$2.000, esses R$2.000 não são seus. Você não pode, de jeito nenhum, pegar esses R$2.000 para viajar, para gastar em outra coisa, para comprar geladeira para sua casa. Por quê? Porque você não vai simplesmente deixar de pagar. Você vai segurar os pagamentos para pagar na hora certa e com efetividade. Então esses R$2.000 que já não eram seus, iam para o pagamento de dívidas, agora você vai guardar e alocar esse dinheiro de maneira estratégica, um mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês,
enquanto a sua reserva vai aumentando. Esta reserva vai ser importantíssima no seu poder de negociação. Sem ela, você não vai conseguir quitar dívidas aí com 90%, 95% de desconto de jeito nenhum. Fase 2, você precisa entender o momento ideal de negociação das dívidas. Chamamos aqui de sweet spot. Geralmente, não é via de regra, varia um pouco, de 4 a 8, 9 meses de inadimplência naquela dívida. É lógico que existem dívidas como financiamento de carro, financiamento de casa, que são dívidas que você não pode ficar 4 meses inadimplente porque tem um bem alienado como garantia. Mas em outros modelos de dívida, como empréstimo comum, empréstimo com débito autorizado, conta corrente, cheque especial, cartão de crédito e outros tipos de dívida que não tem um bem direto em garantia, a partir ali do 4º ao 9º mês aproximadamente de inadimplência naquela dívida, o que acontece? O banco vai ceder aquela dívida para uma empresa de cobrança. Você já deve ter atendido uma ligação ou já ouviu alguém falar que antes quem me ligava era o Banco A me cobrando aquela dívida. Agora é uma empresa de cobrança XYZ cobrando uma dívida em nome do Banco A. Significa que o Banco A provisionou aquele prejuízo no Banco Central, ele vai estar mais disposto a negociar para não ter que ficar provisionando cada vez mais dinheiro e mais prejuízo lá. E ele cedeu aquilo para uma empresa de cobrança que pagou ali 2, 3, 5% do valor da dívida para ter direito de cobrar e receber aquela dívida de você. Então, se essa dívida já foi cedida para uma empresa por 5% do valor dela, às vezes menos, às vezes um pouco mais, aqui eu tenho um poder muito mais alto de negociação. Então você não vai negociar e pagar suas dívidas direto pelo Serasa, você não vai negociar e pagar suas dívidas enquanto for o banco te ligando para cobrar, porque aqui a margem de negociação é muito baixa. Depois que o banco, teoricamente, assume que perdeu e não quer continuar perdendo mais dinheiro, ele cede a sua dívida por um valor bem pequeno do valor total para essas empresas de cobrança. Então, quando você atende os telefones das ligações de cobrança, que é muito importante nesse processo, atender todas as semanas, não precisa ser todo dia, mas todas as semanas, e você identificou que essa dívida agora, quem está te cobrando é uma empresa terceirizada, opa, aqui vão começar as melhores propostas de negociação. Mas também não seja afobado, não é a primeira ligação da empresa de cobrança que você vai executar esse pagamento, então eles vão entender que eles não precisam ceder descontos agressivos, porque você está mais ansioso do que eles para resolver aquele problema logo. 3. Você precisa entender como funciona essa dívida dentro da empresa de cobrança. Quando a empresa de cobrança recebeu aquela dívida cedida pelo banco, são empresas ali que pegam dívidas que não performadas, ou seja, créditos que têm uma grande probabilidade de não pagamentos. Por isso que é cedido por um valor muito baixo para eles. Quando essa empresa assume a sua dívida, ela vai colocar em algumas esteiras. Então ela pega lá milhares de devedores de uma vez e começa a cobrar todos eles. Como ela pegou por um valor muito pequenininho do valor da dívida, menos do que 5% do valor total que você devia, ali os primeiros pagadores mais afobados, quando recebem essa ligação dessa empresa de cobrança, vão pagar quase o custo inteiro que aquela empresa teve para poder receber aquelas dívidas dos bancos. E as primeiras pessoas que eles negociaram e não conseguiram pagar, mas mostrou boa fé e intenção de pagar, mas não tem condição de pagar ainda, vai depois de um tempo, mais ou menos um mês, para uma segunda esteira. Nessa segunda esteira é como se estivesse passando a cana de novo no moedor. Ou seja, eu estou pegando a mesma bolo de pessoas aqui que eu já cobrei, mas eu não consegui receber dessas pessoas ainda. Mas elas mostram boa fé e intenção de pagamento, eu vou para uma segunda esteira e faço novamente uma regra de cobrança em todo mundo. Só que aqui, se ela não conseguiu pagar por esses valores, eu vou ter que ceder descontos maiores. Na terceira esteira, depois de mais ou menos 2 meses, 3 meses, 4 meses da empresa de cobrança, você vai perceber descontos ainda maiores. É a terceira vez que estão passando a cana ali no moedor. Então ali eu tenho que proporcionar descontos mais agressivos para mesmo as pessoas que não tiveram condições de pagar antes, consiga me pagar agora. É lógico que para a empresa de cobrança entender que ela continua te cobrando antes de te levar para uma ação judicial, obviamente que isso é algo bem difícil e muito demorado de acontecer, você obviamente precisa continuar atendendo essas ligações e mostrando boa fé, para que essa empresa saiba que compensa continuar investindo em negociações vantajosas com você. Agora, fase número 3. Qual que é a fase número 3? Você vai atendendo essas ligações ali depois que já está cedida para a empresa de cobrança várias vezes ao mês, mas nos últimos dias do mês, entre o dia 25 ao dia 30, 31, você vai ligar ativamente nessa empresa de cobrança. Ou seja, vai ter o telefone deles porque eles informaram o nome, você pesquisa no Google, ou você liga no banco e fala, qual empresa que vocês cederam a minha dívida? Empresa X, qual é o telefone lá que eu tenho intenção de negociar? Eles vão te passar. E aí no finalzinho do mês você vai entrar em contato ativamente com eles para negociar. Você vai perguntar lá,
Ô fulano, quanto que tá o valor total da minha dívida hoje? 100 mil reais. Quanto que você consegue fazer para eu quitar essa dívida à vista? Depois de algum tempo já cedido e que aquilo foi provisionado prejuízo, vamos pegar um exemplo, 30 mil reais, ou seja, 70% de desconto no valor do montante total. Entendi, tá 30 mil reais. Eu não tenho esses 30 mil reais, mas eu tenho 20 mil reais aqui, eu consigo levantar esses 20 mil reais. Consegue fazer esse valor para mim? Durante todo o mês pode ser que a negativa seja inevitável. Não dá para fazer. Às vezes, no dia 25 ao dia 31, você consegue uma proposta dessa. Por quê? Porque esta empresa também precisa bater meta. As pessoas que são as negociadoras dentro dessa empresa também precisam bater meta. Os analistas e cobradores também têm meta de recuperação. Posso te falar com uma pessoa que trabalha no mercado financeiro há mais de uma década. No dia 25 ao 31, está todo mundo desesperado para bater meta, para manter o emprego, para ter comissionamento. E ali essas pessoas estão dispostas a ceder descontos mais agressivos a fim de chegar no resultado que ela precisa chegar para manter o emprego dela. Então, do dia 25 ao dia 31, esses recuperadores de crédito estão mais afobados para receber e para ceder desconto. Então, não desperdice a oportunidade de todo final do mês entrar em contato ativamente e fazer propostas mais agressivas, mais realistas de quitação da sua dívida. Se o seu desconto está em 70 para 70 mil reais, você não vai oferecer 5 mil, vai oferecer 50. Você não tem 50 ainda, ok. Não consegui pagar, infelizmente. No mês que vem, já está 50 naturalmente, oferece 30. Por quê? Porque de tempo em tempo você vai conseguindo reduzir o saldo para quitação à vista da sua dívida, enquanto lá aquele valor que antes ia para a dívida que está indo para a reserva financeira está crescendo todo mês. Por isso que eu chamo isso de alavanca. Do lado de cá você está aumentando a sua reserva mês a mês, com o dinheiro que ia para a dívida, e do lado de cá a sua dívida vai diminuindo até você ter caixa suficiente para liquidar essa dívida. Por isso é muito importante esse período de inadimplência de reserva que você precisa investir esse dinheiro que ia para a dívida absolutamente todos os meses. Para finalizar isso daqui, não sai desse vídeo antes de entender, eu vou te falar quais são 4 erros muito rapidamente aqui fatais nesse processo de negociação, tá? Erro número 1, pagar sem um acordo formal. Sempre que for fazer um pagamento, porque agora já encaixou na tua reserva aquela dívida com desconto grande, você vai pedir um acordo formal por e-mail. Não pague antes de pegar esse acordo formal. Erro número 2, não confirmar a baixa. Você pagou, guarde o comprovante, entre em contato ativamente com a empresa de cobrança e com o banco para confirmar que eles deram a baixa no seu pagamento. Por vezes acontece de você pagar e não haver aquela baixa. Então você vai ter que ter um acordo lá com a empresa falando que aceitou liquidar a sua dívida com 90% de desconto, no acordo dela, e guardar esses comprovantes e ativamente cobrar a baixa nesse sistema que muitas vezes não acontece. Erro número 3, negociar a quitação da sua dívida sem ter construído caixa. Ou topar uma renegociação da sua dívida sem ter construído caixa. Por quê? Se eles cedem um desconto muito grande, é para o pagamento à vista. Por isso, nesse processo, você tem que fazer reserva. Porque se você for aceitar uma condição especial, mas tiver que parcelar, você não vai conseguir descontos muito agressivos. Porque o banco já sabe que você é uma pessoa que fez dívida parcelada antes e não conseguiu pagar. Você está fazendo de novo. Só que agora num cenário ainda mais caótico. Então, você perde as melhores oportunidades quando você tem que parcelar e não tem poder de pagar isso aqui. E o erro número 4 e fatal é acreditar em pressão psicológica. Nós já participamos de reset de dívidas aqui, reset financeiro de centenas de clientes. Nós tivemos apenas 2 ou 3 casos que tiveram que suportar uma ação judicial. E todos esses casos em bancos tradicionais de dívida, devendo para bancos, foram casos onde a pessoa já estava inadimplente há 2, 3, 4 anos. A maioria esmagadora dos casos, analisando as dívidas certas, fazendo isso no processo do jeito certo, você consegue liquidar e resolver esse problema com total segurança jurídica. E notícia, se inicia uma ação, porventura, depois de 1, 2, 3 anos, talvez mais, talvez menos, mas se inicia essa ação, não é o fim da linha. Uma ação judicial no Brasil demora meses, anos para finalizar. Durante todo aquele período dessa ação correndo, você ainda continua construindo reserva e mantendo contato para negociar. O banco quer evitar a todo custo, acredita. Banco e empresa de cobrança quer evitar a todo custo uma ação judicial, porque é caro, demorado e incerto. O juiz pode deferir o seu pagamento no final e não encontrar nenhum dinheiro na sua conta ou nenhum ativo no seu nome. E aí, o banco perdeu ainda mais tempo, ainda mais dinheiro, não conseguiu resolver o problema. Então meu recado para você no vídeo de hoje era esse. Se você tiver qualquer dúvida, pode mandar mensagem aqui do seu caso
ou nos comentários desse vídeo, ou vai lá no meu Instagram também, manda mensagem no direct. Eu sempre estou respondendo todas as dúvidas lá, seja em caixinha, seja no meu direct. O Instagram vai estar aparecendo aqui na sua tela também, é @andré.resetfinanceiro, que é o nome do método que nós fazemos aqui para tirar pessoas do super endividamento em poucas semanas. E se você, assim como eu, gosta da verdade nua e crua, com hack que realmente funciona, uma experiência de alguém que trabalha há década no mercado financeiro e faz isso centenas de vezes, tirando pessoas anos do endividamento, em semanas, poucos meses, vai curtir e se inscrever nesse canal para você ter acesso a uma porrada de conteúdo que vai vir por aí, que certamente vai fazer você ter uma vida financeira digna, com paz e com muito menos ansiedade. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado.